Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho no Lar. Neste momento, convido a todos para que nos concentremos, nos liguemos ao Pai e agradecemos. Possamos agradecer pelo dom da vida. Mesmo com todas as suas dificuldades que possamos ter, mesmo com as nossas mazelas do corpo, o Pai nos deu uma nova chance. Agradecemos pela oportunidade de ter um novo dia, de ter uma nova chance, de ter ao nosso redor pessoas que amamos, e agradecemos até mesmo por aqueles que em algum momento passaram por nós e nos deixaram talvez alguma mágoa, pois estes serviram para nós como aprendizado, serviram para nos mostrar situações que certamente sozinhos não conseguiríamos. Que neste momento que o nosso país atravessa, o mundo em si atravessa, de tanta dor, de tanta incerteza, que possamos ser resilientes e lembrar do Mestre que carregou uma cruz, que morreu na cruz por nós e que o tempo todo seguiu nos amando, o tempo todo acreditou na vida futura. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então a leitura, irmãos, que nós preparamos para hoje, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 18, item 3 e 5, a porta estreita. Vou ler um trecho da passagem evangélica e depois o comentário de Kardec à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Agora, a explicação de Kardec. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga.
Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, meus irmãos, essa passagem, ela vem ilustrar que quando Jesus esteve aqui entre nós, ele nos forneceu o caminho das grandes verdades. Ele nos forneceu o caminho, vamos dizer, de reconexão com o Criador, através da lei de amor, da lei de perdão, da lei de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. E Jesus fez tanto, ele nos ensina que Deus é amor, bondade, misericórdia, e nos ensina mais, nos ensina que se somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, indiferente dos nossos laços consanguíneos na presente existência, somos todos irmãos. E Jesus também nos promete, na ocasião que esteve aqui, na carne, entre nós, que enviaria, pediria ao Pai que enviasse o Consolador prometido. Porque Jesus não tinha como ensinar todas as verdades. E mesmo após a morte do Cristo, seu retorno à pátria espiritual, passados os anos, passados os primeiros anos, passados os tantos 1000 anos, 1500 anos, 1800 anos, os ensinamentos de Jesus foram tão desvirtuados, mal compreendidos ao pé da letra, no sentido absoluto. Se matou, se fez atrocidades em nome de Jesus, coisas que nós nem queremos recordar, de tão dolorido e contraditório que se coloca com a doutrina daquele que só ensinou o amor. Mas então, para complementar, para reativar o sentido real e as coisas que Jesus não teve tempo de ensinar, veio o Consolador prometido, na época em que a humanidade já tinha conhecimento suficiente em termos científicos para compreender algumas verdades. E aí nós temos a nossa doutrina consoladora, nós temos o Espiritismo, lá em 1857, com a inauguração da codificação através do Livro dos Espíritos. Então, o Consolador prometido vem nos trazer verdades que ainda faltavam para compreendermos integralmente a doutrina cristã. É o cristianismo redivivo, porque nós retomamos os ensinamentos de Jesus e agora nós temos certeza de outros princípios que nos faltavam para compreender por que sofremos. Que conexão é essa que existe com o nosso passado? E que passado é esse? É a pluralidade das existências, como Kardec menciona aqui no texto. Anterioridade da alma. Nossa alma é imortal. Nossa alma já tem muitas experiências acumuladas. Pluralidade dos mundos. A Terra é mais um dos tantos mundos do Criador nesse universo infinito para a nossa imaginação, os nossos limites mortais de conhecimento. Então, com base na doutrina espírita, um leque se abre. E aí nós sabemos que nossa existência atual, nossas relações familiares consanguíneas e não consanguíneas, elas estão entrelaçadas com o nosso passado, com as nossas existências anteriores. E a bênção dessa oportunidade, as provas, as expiações, ou quem sabe até as missões que nós tenhamos combinado lá no planejamento reencarnatório, na pátria espiritual, antes de nascermos na presente existência, elas são justamente para o nosso adiantamento, para a nossa evolução.
Então, meus irmãos, com isso, eu queria dizer ainda, acabei me esquecendo, que nós temos provisoriamente a bênção do esquecimento também. Porque se nós recordássemos exatamente tudo que fizemos nas vidas anteriores, seria muito difícil nós recomeçarmos, nós retomarmos relações. Se na atual existência é tão difícil de perdoar coisas que acontecem no presente, pessoas, quem diria se nós lembrássemos de detalhes das nossas experiências anteriores? Talvez sequer nós nos perdoaríamos. E aí o Pai nos concede o benefício do esquecimento do passado. Dentro de nós, no nosso íntimo, na nossa alma, está tudo bem, todo o conhecimento de bondade, de moralidade que nós já adquirimos. E outros conhecimentos também que às vezes se sobressaem. Mas nós temos provisoriamente essa memória do passado esquecida como uma bênção. E eis que muitos também têm intuição e lembram. Mas, meus irmãos, com isso, para nós amarrarmos aqui a mensagem do nosso Evangelho, pensemos o que é a porta estreita e o que é a porta larga. Que comparação é essa? Jesus falava para os homens daquele tempo numa linguagem alegórica, ou seja, numa linguagem com muitas figuras, numa linguagem com muitas metáforas, para que aqueles homens pudessem entender através de exemplos do dia a dia. A porta larga é essa porta que a gente não faz filtros. É essa porta das paixões, da inveja, dos ciúmes, do egoísmo, do orgulho. A porta estreita é a porta da salvação, porque é a porta que exige mais de nós. E é o que a gente vem comentando reiteradamente aqui no nosso Evangelho. Acerca da necessidade da nossa reforma moral, da nossa reforma íntima. Nós temos nos dado conta, à medida que estudamos o pouquinho que já sabemos e compreendemos da doutrina grandiosa, da doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, que à medida que conseguimos compreender alguns ensinamentos, fica tão claro a nossa necessidade de melhora íntima. Fica tão claro que devemos tolerar o nosso próximo, assim como Jesus fez. Jesus, em vida, com quantos realmente pôde contar? Quantos já compreendiam o seu reino e os seus ensinamentos? O reino a que ele vinha ensinar, a que ele vinha propor. E ele não desanimou. Nos momentos mais difíceis, e tem aí a literatura espírita, pelas mãos abençoadas do nosso Chico, nos deixou maravilhosas obras complementares, nos deixou as obras psicografadas por Emmanuel, psicografadas por Chico, editadas por Emmanuel. E nessas obras são tantas as belezas que nós retomamos, tantos os ensinamentos acerca de Jesus quando esteve aqui conosco, e que nós podemos então ilustrar e termos certeza de que se o Mestre foi tão tolerante e por vezes estava tão solitário em seus ensinamentos, que resta para nós ainda tão imperfeitos? Porque ele era puro, ele tinha um coração lotado de amor, sem nenhuma imperfeição mais. E para nós, que ainda somos tão imperfeitos, que resta para nós, a não ser termos tolerância com o nosso próximo, termos tolerância com esse mundo, que já está muito melhor. Aqui falava na Terra enquanto mundo de expiação, nós bem sabemos que a Terra está num processo de regeneração e o bem começa a despontar. O bem começa a despontar nas almas, nos exemplos, nas atividades, se sobressaindo ao mal. Porque o mal ainda faz muito alarde. Lembremos sempre que o bem é discreto, o bem é humilde. O bem ele não fica aparecendo porque ele não tem essas necessidades. Muito embora o mundo já seja perceptível que está melhorando, porque o bem já está se sobressaindo. E dessa forma, meus irmãos, sem querermos alongar, sem querermos nos empolgar com esse tema tão bonito, gostaria de encerrar fazendo convite a partir de nós
a partir de cada um que tiver a oportunidade de escutar o nosso Evangelho, vamos focar em nós mesmos. Não no sentido egoísta, mas no sentido de focar nas mudanças. O nosso objetivo de mudança será em nós mesmos. E aí, com certeza, nos tornaremos melhores para os outros. E vamos mudar nossos corações. Vamos seguir o caminho do amor. Vamos ter tolerância para com os nossos irmãos. Vamos ter tolerância para conosco mesmo, com as nossas fraquezas, cada vez que reiterarmos no mal. Mas vamos vencer essas más inclinações. E vamos nos desafiar a atravessar a porta simbólica, a porta estreita. Ela é mais difícil de passar porque ela nos exige mais. Mas nós temos essa capacidade. Jesus, depois seus discípulos, conseguiram provar que tiveram... Quantos são os seguidores que tiveram essa capacidade de passar pela porta estreita? Então nos inspiremos, irmãos. E a irmã vai encerrar com uma leitura de Emmanuel, nesse mesmo convite e propósito. Então a mensagem do Pão Nosso hoje, da coleção Fonte Viva, a mensagem é boa vontade. Vede prudentemente como andais. Essa passagem é de Paulo, está em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Emmanuel então nos fala: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito do serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, que tenhamos boa vontade. Esse é o nosso pontapé inicial. A partir desta boa vontade, nós seguiremos o nosso caminho em busca do aperfeiçoamento, em busca do encontro do Pai Maior. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.